bastante intrigante e traz bastante debate, um debate até muito caloroso. No entanto, ao observar essa pergunta, nós devemos também olhá-la com cautela e com bastante submissão àquilo que as Escrituras nos revelam. Em primeiro lugar, o testemunho bíblico parece nos mostrar e nos conduz à conclusão de que Judas de fato nasceu com esse propósito de trair o Senhor Jesus. Isso se deve a pelo menos 3 fatores que eu gostaria de mencionar. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele disse que ele havia guardado a todos quanto o Pai o havia entregue, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Veja então que a traição de Judas é um cumprimento daquilo que a Escritura já havia predeterminado. É um cumprimento profético. Segundo lugar, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 16, ele começa a falar para aqueles que foram os discípulos de Jesus, antes de elegerem um novo apóstolo. Ele começa a relatar que Judas traiu ao Senhor Jesus Cristo, e aquela traição foi para que as Escrituras tivessem cumprimento. Então o apóstolo Pedro também entende a traição de Judas como sendo cumprimento das Escrituras. E em terceiro lugar, Judas é descrito na Bíblia como sendo o filho da perdição. É interessante que há um artigo definido, ele é o filho da perdição. Não poderia ser outra pessoa. Somente 2 pessoas nas Escrituras são designadas com esse título: Judas, o traidor, e um outro homem, que também não poderá se arrepender, que se levantará com um propósito iníquo e se levantará contra tudo que se chama Deus. Esse é o anticristo, conforme Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então nós podemos entender claramente que no caso do propósito de Judas, ele sim tinha esse desígnio. No entanto, é bom que façamos um alerta. Isso não quer dizer que Deus seja responsável e que Judas simplesmente agiu contrário aos seus sentimentos. Judas é apontado como sendo responsável pela traição. O próprio Senhor Jesus deixou isso bastante claro. No livro de Lucas, no capítulo 22, verso 22, ele diz que o Filho do Homem vai segundo dele está escrito, mas ai do homem que traí-lo. Ou seja, o Senhor Jesus diz, vai acontecer comigo exatamente o que havia sido profetizado, e aquele que se levantou com o propósito de me trair, irá me trair. No entanto, ai desse homem que fizer essa traição contra o Filho de Deus. Veja então que nesse texto, Jesus está nos mostrando soberania de Deus em estabelecer um decreto, como também está mostrando responsabilidade humana. Aquele agente, Judas no caso, é responsável por sua ação. Nós devemos afirmar que Judas sim veio com esse propósito, no entanto, ele é responsável pela sua traição.